Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. E estamos no resumidinho de metodologia científica. Você quer saber mais? Bom, nesse episódio sobre método. Método, o que é o método? Para que serve o método? Como que a gente elabora o método em uma pesquisa científica? E, nesse instante, passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, estão presos em um coque, a altura mediana, tenho 41 anos, estou trajando uma calça pantalona estampada e uma blusa preta, e ao fundo está a plotagem dos estúdios com as imagens de conexão, de conectores em tons cinzas. E o meu sinal para a comunidade de Libras é Anabela. Nesse episódio, então, vamos trabalhar sobre a questão do método, propriamente dito. O que compõe o método? Quais são os elementos que tem no método e como fazer ele lá no instrumental, no template que vocês vão trabalhar durante o curso de licenciatura. Então, vamos acompanhar aqui o nosso template, a nossa tela interativa, chique, né? Poderosa essa tela, né? Aí, um beijo para a equipe de estúdio, porque é o que faz isso com um primor, esses cortes de câmera super fantásticos, é a equipe. Beijos para vocês, pessoas. Então, vamos acompanhar aqui a nossa tela interativa. Isso, aqui então nós temos, ó, recapitulando, você tem que ir lá no SWAP, acessar a minha biblioteca e ler Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas da Menga Luttke. E, além disso, você tem o livro do Pedrinho Demo, Praticar Ciência, né, Metodologia do Conhecimento Científico. Ele vai trabalhar sobre a autoridade do argumento. E, além dele, a gente tem a recomendação aqui do João Mata, que é a Metodologia da Pesquisa em Educação, com abordagens qualitativas, quantitativas e mistas, como nós já tratamos nos nossos episódios anteriores. Bom, e nesse episódio a gente vai falar especialmente, quando a gente trata do método, a gente vai trabalhar a natureza do método. Então, o que é essa natureza? O que é esses elementos? A natureza vai dizer como que essa pesquisa vai ser realizada. Então, é uma classificação científica, tá? Mas que você tem que informar no seu texto, ou seja, no seu resumo expandido, no seu artigo, no seu projeto de pesquisa, como que é essa pesquisa. Então, a natureza, ela vai falar o quê? Acompanhe aqui. Ela vai falar se é uma natureza básica. O que é a natureza básica? É aquela que envolve verdades e interesses universais, procurando gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. E a aplicada procura o quê? Procura produzir conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Então, a natureza do método, a natureza da pesquisa vai ser ou a natureza básica ou a natureza aplicada. Se eu tenho uma pesquisa básica, a minha pesquisa ela não tem experimentação. Ela não tem teste, ela não tem... Vamos pensar assim, ó, quando você tem uma pesquisa básica, ela não... Lembra na memória o cientista fazendo aqueles ensaios, né, dentro dos tubos de ensaio, fazendo teste com diferentes medicamentos? Então, ela não é isso. Essa é a pesquisa prática, a pesquisa aplicada. Então, a pesquisa aplicada é aquela que você aplica um objeto, um produto, uma experiência, um jogo. Então, digamos que você vai testar, a palavra é sempre, ó, testar. Digamos que você vai testar um jogo pedagógico, um jogo da memória. Um jogo da memória sobre diversidade. E aí você criou esse jogo e você quer testar. Então, ele é uma pesquisa
aplicada. Você vai testar com os alunos do primeiro, do segundo, terceiro, do quarto, quinto ano. Então, se houver um teste, se houver uma experimentação, se houver uma modelagem matemática, você está falando de pesquisa aplicada. Quando você faz pesquisa do tipo questionário, quando você entrevista, quando você faz uma revisão bibliográfica, quando você faz uma bibliometria, quer saber quanto sobre aquilo já foi publicado, em qual ano, quais as instituições que pesquisaram sobre aquele assunto, isso é uma pesquisa básica, ou seja, uma pesquisa que não há experimentação, que não há teste. Então, os dois grandes ramos da pesquisa são esses. Com relação à natureza, estudando o método da pesquisa, você tem que dizer se a natureza é básica ou se a natureza é aplicada. Perfeito? Então, vamos aqui ver quais as outras informações que nós temos sobre a questão da natureza. Além disso, o que a gente pode fazer? A gente tem também, lá no nosso ambiente virtual, vocês vão ter aí o quê? Vocês vão ter lá práticas educativas de estudos em grupo. E aqui, a professora Rosa e o professor Saulo já disponibilizaram o quê? O material para atividade interdisciplinar. Esse material, ele consta o quê? O template do trabalho interdisciplinar. Então, percebam que aqui, ó, você tem o template, eu ampliei aí para a gente ver direitinho, né? Que senão fica difícil, né, professora? Então, você tem a proposta de práticas e tem o template, que é o trabalho. É nesse template que a gente vai trabalhar o quê? A edição da metodologia, certo? Então, você vai lá na página da disciplina de práticas colaborativas de estudo em grupo, baixar o template. Eu já baixei o template aqui e eu vou usá-lo para que a gente possa ver. Então, olha só, você baixou o template, o que tem no template? O template tem aqui elementos que nós já discutimos nos nossos episódios anteriores. Se você perdeu, volta lá e assiste. Então, eu tenho título. Título é sempre em caixa alta, maiúsculo, tamanho 14. Eu tenho o nome dos autores. Tem o resumo, que embora seja uma das primeiras coisas, vai ser a última coisa que você vai fazer, porque você só vai fazer o resumo depois que você terminou. Não tem como você fazer antes. Você tem a introdução. No resumo expandido, a introdução ela vai dizer o método, a metodologia tem que vir aqui na introdução. Então, olha só, nós temos aqui uma apresentação, né? Este modelo preparado para auxiliar no processo de escrita do trabalho. Aí a gente tem os elementos e aí a gente tem aqui, ó, o destaque de tudo que nós já falamos em situações anteriores. Então, qual que é a configuração da página, qual que é o tamanho da fonte, o espaçamento entre linhas. Então, olha, o corpo do texto, o tamanho da fonte, né, que tem que ser 12, o espaçamento entre linhas que tem que ser 1,5. Então, eu tenho aqui, ó, tamanho da fonte, que é o tamanho 12, que nós já tratamos antes. O espaçamento entre as linhas, que é 1,15. Aqui, a ABNT recomenda a Times New Roman, mas nós vamos indicar a Arial, por questões de acessibilidade. A Times New Roman, ela tem essas curvinhas aqui, vocês estão vendo como ela tem mais curvinhas? E aí isso dificulta o leitor de tela. Então, tá vendo que esse texto aqui que está em Arial, ó, ele permite maior legibilidade. E para o leitor de tela é mais fácil de ler, porque às vezes ele não entende isso aqui como um R, certo? Por causa das curvinhas. Então, a gente vai preferir trabalhar com a Arial. E aí, a gente tem as outras recomendações que nós já discutimos aqui, e a gente vem para essa parte do texto que é que nos interessa aqui em metodologia especificamente, nesse episódio, né? Então, ó, na introdução deve conter a delimitação do tema que vocês estão fazendo em trabalho em grupo, o objetivo, que nós já vimos como que elabora o objetivo, que o objetivo sempre é com verbo no infinitivo, o referencial teórico, que nós vamos estudar ainda, e o percurso metodológico utilizado. Então, aqui em percurso metodológico, o que que você vai fazer? Você vai colocar, então, vou dar um Enter aqui só para a gente visualizar como é que vai ficar. E aí, a gente vai fazer o quê, ó? Este trabalho. Então,
Então, estamos fazendo junto. Utiliza, ou realizou-se, né? Ou esse trabalho foi realizado utilizando uma pesquisa com abordagem. Que abordagem? Com abordagem qualitativa, né? Quantitativa e, se foi só as duas, qualitativa ou quantitativa. Se foi uma ou outra, quantitativa ou qualitativa. Se foi as duas, a gente vai colocar o quê? Abordagem mista, como a gente viu no outro episódio. A abordagem mista, pois, você tem que dizer por que que ela é mista. Pois aborda, né, ou pois trata, né, pra gente não repetir aí, pois trata da análise, professora, da análise da subjetividade das contribuições, ficou errado, sem problema, das contribuições da história da escola, e aí você vai colocar o nome da escola, né, e por aí vai, na construção do ideário ou da identidade da formação de professores, né, e aí você vai dizer por que que ela é qualitativa, né? No caso, ela é mista, bem como tem uma abordagem quantitativa à medida que faz um levantamento dos dados censitários dos professores que formaram-se nesta unidade de ensino. E aí você continua. Então, a gente fez a abordagem. Depois você tem que dizer o quê? Qual que é a natureza? A natureza, igual a gente viu aqui, desta pesquisa é o quê? Que natureza é essa? A gente acabou de ver aqui na nossa tela interativa que a natureza é básica ou aplicada. Então, se a gente está testando, se a gente está experimentando um objeto, um produto, uma metodologia, ela vai ser aplicada. Se a gente está apenas coletando informações, ela é o quê? Ela é uma pesquisa básica. Então, aí você vai colocar, essa pesquisa é de natureza básica ou essa pesquisa é de natureza aplicada. Eu não vou dar spoiler, né, gente? Vocês têm que ler aí para vocês escreverem aí se ela é básica ou se ela é aplicada, não é verdade? Então, é assim que a gente vai trabalhar na construção da atividade interdisciplinar, bem como da atividade disciplinar de metodologia. Tanto a disciplinar de metodologia, quanto a atividade interdisciplinar que envolve práticas colaborativas de estudos em grupo, vão usar o mesmo template. Então, vocês vão visitar a escola, vão fazer os trabalhos, cada grupo tem aí um tipo de trabalho a ser feito, mas essa parte geral vai ser comum a todos os grupos. Então, você tem que dizer qual que é a metodologia. A primeira parte da metodologia é qual o paradigma. Então, a gente ainda tem que escrever lá, né? O paradigma dessa pesquisa é o paradigma da complexidade ou o paradigma do plano cartesiano. A natureza é básica ou aplicada? A abordagem é qualitativa, quantitativa ou mista? E ainda tem mais coisa para a gente falar, mas isso eu vou deixar para os próximos episódios, né? Então, só para encerrar aqui o nosso slide, então aqui você tem que continuar. Além da natureza, você vai colocar, né, o paradigma da pesquisa, e vamos supor, se é da complexidade, você tem que dizer por que que é da complexidade.
Se é o cartesiano, você tem que fazer a mesma coisa. Então, para que a gente possa apenas acompanhar aqui, vamos voltar para a nossa apresentação, né? E aí, a situação você vai ter que dizer todos esses elementos, bem como os outros, que vai ser o método, vai ser também Então, são alguns elementos: abordagem, paradigma, método, tipo, instrumentos e técnicas. Tudo isso tem que estar nesse texto inicial. Lembrando que no método a gente tem dois, né? Aliás, a gente tem vários métodos, mas tem alguns que são essenciais. Então, vamos ver quais são esses métodos? Esses métodos, eles são considerados aí pela literatura, digamos assim, alguns métodos básicos. Então, eu tenho o quê? O método dedutivo, o método indutivo, o método hipotético, dialético e fenomenológico. Então, qual que é o método dedutivo? Eu tenho no método dedutivo que ele diz o quê? Sugere uma análise de problemas do geral para o particular, através de uma cadeia de raciocínio decrescente. Então, o que é o método dedutivo? Eu vou partir do geral para o particular. Então, eu vou analisar o Brasil e se no Brasil as escolas elas interferem no processo de formação dos professores, elas impactam, então quer dizer que na escola A isso também acontece. Então, dedutivo, do geral para o particular. E aí eu tenho o método que é o contrário, é o indutivo. Vamos ver? Então, no indutivo, o argumento passa do particular para o geral, uma vez que as generalizações derivam de observações de casos da realidade concreta. Opa! Será que você já sabe aí se a nossa pesquisa é dedutiva ou indutiva? Indutiva parte de uma realidade específica, então da escola A, que a gente vai conhecer a história, que a gente vai saber quais foram as pessoas que se formaram nessa história, nessa escola, essas pessoas, como elas interferiram aí na realidade dessa comunidade, dessa cidade, desse estado, né? Se elas se tornaram formadoras e qual foi a importância dessa escola na história, não só dessas pessoas, mas também do município e do estado. Então, se eu estou olhando algo específico daquela realidade, eu estou com um método indutivo. Estou partindo do particular, e aí até deu uma cacofonia, né? Partindo do particular, fala rápido. Partindo do particular para o geral. Então, nesse caso, a análise é pelo método indutivo. A gente ainda tem outro método, que é o método hipotético dedutivo. Nesse caso, a gente formula hipóteses para expressar as dificuldades do problema, de onde deduzimos consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Percebam, no método hipotético dedutivo, você cria uma hipótese. Será que a escola A, ela contribui para a formação da identidade da educação no município de Porto Velho, no estado de Rondônia? Olha o problema aí. Lembra que a gente já viu nos episódios anteriores? Então, se essa é uma hipótese, ou seja, é uma ideia que você está fazendo da realidade. Você não tem certeza e é por isso que você vai pesquisar. E nesse caso, você então tem que ir a campo, você tem que testar. O método hipotético dedutivo, em grande parte das vezes, ele vai ser uma pesquisa aplicada, porque você vai testar a hipótese, testar se há o impacto, testar se todos os professores ou quanto por cento dos professores que passaram por essa escola estão atuando na educação, se o que eles fizeram impactaram a educação no estado e como que impactou a educação. Então, se há essa testagem e se há essa hipótese, ele é hipotético dedutivo. A gente ainda tem mais dois métodos. O método dialético, que ele vai trabalhar na perspectiva de Karl Marx, né, no marxismo, e com a grande influência aí do Paulo Freire, no que a dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraído de suas influências políticas, econômicas
e culturais. Bom, o método dialético, ele tem muito a ver com o tipo de abordagem. Então, não é possível você fazer uma abordagem qualitativa se o seu método é apenas dedutivo ou indutivo. O seu método ele terá que ser dialético. Então, assim, a questão do dialético é que, para além da subjetividade, ele é crítico. E essa crítica é uma crítica política. Então, tem um posicionamento do pesquisador, tem um posicionamento do autor, você. Você faz uma posição política com relação ao que você está pesquisando. Então, se essa escola ela interferiu na construção do sujeito, se esse sujeito é histórico, se esse sujeito participa ou não participou da história do município e do estado, e por que ele não participou, qual que era a ideologia contida nos processos de formação que essa escola realizou durante toda a sua existência enquanto instituição de ensino. Então, esse questionamento, essa dialética política, se ela estiver presente no seu texto, então o seu método é para além do método hipotético, ou para além do método dedutivo, ou para além do método indutivo, ele é dialético. Então, se houver essa crítica política, esse posicionamento político, ele é dialético. E a gente tem mas não o último, evidentemente, existem outros métodos, nós estamos tratando aqui dos mais utilizados, que é o fenomenológico. No fenomenológico, olha só o que ele trata. A fenomenologia preocupa-se em entender o fenômeno como ele se apresenta na realidade. Ela não faz deduções, como no método dedutivo. Não argumenta, como na dialética, e não busca explicações, como no hipotético dedutivo. Ela vai se satisfazer apenas com seu estudo da forma com que é constatado e percebido no concreto, na realidade. Então, geralmente, o método fenomenológico, ele é muito de observação. Ele é muito de observar, só observa. Não há interferência do pesquisador e não há questionamento sobre essa realidade. Esse é o método fenomenológico. Cada um desses métodos, ele vai casar com o tipo de pesquisa. Então, o que a gente tem que perceber é que, se eu estou usando uma abordagem, ela tem que casar com o método, que tem que casar com o tipo, que tem que casar com a natureza, que tem que casar com o instrumento, que tem que casar com a técnica, que tem que casar, tudo tem que ficar casadinho. Eu não posso ter, por exemplo, apenas o uso de um questionário em um método dialético. Porque o questionário só apresentar dados quantitativos e não questionar esses dados quantitativos, não argumentar se esses dados, o resultado desses dados quantitativos interfere no contexto social ou não, ele aí não é dialético, então eles não casam. Então eu não posso usar esse questionário com esse método e nem com uma abordagem qualitativa, por exemplo. Nesse caso, a abordagem vai ser o quê? Se eu vou apenas tratar de números, a abordagem é quantitativa. A técnica pode ser o questionário? Pode. E o método vai ser qual? Bom, o método pode ser o dedutivo, o indutivo ou mesmo o hipotético dedutivo. E até o fenomenológico. Só não poderá ser o dialético, porque eu não vou questionar esses resultados. Beleza? Então, a gente recapitula aqui os métodos, que são o dedutivo, o indutivo, hipotético dedutivo, dialético e fenomenológico. Lembrando que você tem que informar esses métodos lá no texto que a gente vai trabalhar, que a gente está usando como... e aí, recapitulando todas as nossas etapas aqui, para que a gente possa, então, trabalhar com a ideia do percurso metodológico. Então, o percurso metodológico é tudo isso. E tem mais. Aguarde os próximos episódios, ok? Então, até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.